China, Brasil e Índia foram dos principais vendedores de dívida americana no último ano. E será que isso mostra que nós estamos diante de um colapso, onde mais e mais países tentam se livrar desse sistema americano? E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Se você der uma olhada no último levantamento, que a gente chama do Tick Data, né, que mostra ali todos os estoques, né, que cada país tem, os principais países do mundo, principalmente ali, em relação à dívida americana, você vê uma coisa bem curiosa. Então, a China, talvez não seja uma surpresa, né, é o que mais vem tentando se livrar da dívida americana. Você percebe ali uma queda de 86 bilhões de dólares nas suas reservas. Só que o Brasil chamou a atenção, foi o segundo maior vendedor, também tendo ali uma perda de 60,9 bilhões de dólares, e a Índia com 47,5. Então, claramente você vê ali, né, que esses três são um dos principais ali do bloco do BRICS, né? A Rússia não vai entrar aqui porque já estava tudo congelado, nem faz parte disso, e a África do Sul não tem uma relevância tão grande para esse tipo de estatística. Então, será que deu certo esse plano do BRICS de ir se livrando da dívida americana, talvez até se desdolarizando? E é aí que as coisas não podem ser vistas de forma tão simples, porque nós temos um aumento da quantidade de dívida que está sendo acumulada por todo o resto do mundo. Então, o que está acontecendo? Mas antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre mecânica monetária, como que funciona a dívida americana de verdade, e como que isso é usada por bancos ao redor do mundo, né? O famoso Ripple. Se você quiser entender esse buraco negro da economia, a gente explica isso em detalhes no nosso Substack, né? E você também aqui, talvez você esteja vendo pelo YouTube também, onde temos vídeos gratuitos de segundas a sextas-feiras, mas no Substack não tem propaganda, você recebe também o formato de artigo com todos os gráficos que eu uso nos meus vídeos gratuitamente no seu e-mail. E se você quiser entrar mais em detalhes sobre como que funciona todo esse buraco negro, nós temos a Universidade Omnimacro todos os finais de semana, onde membros podem ver ali conteúdos exclusivos. E a gente publica gratuitamente os resultados do próprio portfólio que nós temos, né? O que fazer com essa informação para te ajudar a pensar no seu próprio portfólio. Você pode ver também a nossa própria alocação. Então, todos os links estão na descrição aqui abaixo. Uma das coisas que mais chama atenção, na verdade, eu vou voltar para o gráfico anterior aqui, é que você vê quem mais está vendendo. Só que uma das maiores confusões que nós temos é aquela imagem de que alguém está se livrando da dívida do outro. Então, que a gente fala de dumping treasuries, ou seja, estou largando ali no mercado e estou soltando, como se fosse um lixo, né, que precisa ser jogado fora. Só que a grande questão é que se trata do maior e mais profundo mercado do mundo. É justamente esse mercado, porque 80% de todo o crédito interbancário mundial depende justamente desses papéis, querendo ou não, gostemos ou não, independente do seu lado, né? O meu objetivo aqui é trazer ferramentas para que você pense. Então, se por um lado a gente vai falar assim, existe esse movimento de tentativa de desdolarização e se livrar da dívida pública americana, com certeza. E esse movimento está acontecendo gradativamente, mas continua acontecendo. Só que agora a gente precisa ver o outro lado da equação. Toda vez que você tem uma venda, parece óbvio isso, mas toda vez que você tem uma venda, você tem o quê? Um comprador. Então não existe uma quantidade maior de vendedores do que de compradores. Todo o mercado precisa, por definição, de ter a mesma quantidade de compradores e vendedores. Agora, o que pode mudar é o preço, é a pressão, é a agressividade que vai fazer com que o preço se movimente, certo? Agora, as compras, as vendas que acontecem de um lado, elas têm as compras do outro lado. E o que mais chama atenção é você olhar quais foram os países que mais aumentaram a sua quantidade de holdings de bonds americanos. Aí você olha em primeiro lugar o Reino Unido, o que em tese não faria muito sentido, porque é um país bem pequeno, e como que ele vai querer absorver tudo isso? Aliás, ele tem uma série de problemas internos na sua própria economia, problemas com a sua própria dívida, né, os JGBs, etc., toda uma discussão. Aí outro país que você olha ali é a Bélgica. Não faz muito sentido, é menor ainda a relevância
para você ter algum tipo de contabilidade dessa forma. Aí o terceiro lugar aqui é o próprio Japão. Esse já faz mais sentido, porque muitos já vão dizer, não, é um aliado dos Estados Unidos, ou um vassalo, né? Eu vejo muito essa palavra nos comentários. Eu me divirto porque são realmente as torcidas. Então vamos destrinchar. Por que você vê países como a União o Reino Unido, né, e também a Bélgica. Então, em primeiro lugar, o Reino Unido, ele é bem fácil de você entender, porque a contabilização de tudo isso, ela é formada nessa tabela aqui, que é o Tick Data. É uma tabela pública, eu vou colocar o link para vocês na descrição, né, para você ver a fonte disso daqui. Ele vai mostrando, é uma tabela bem chatinha, não muito didática para você ver. Só que o mais interessante aqui, o Japão é o número 1 e em segundo lugar está aqui o Reino Unido. E a China, olha, continua sendo em terceiro lugar. Então, mesmo que eles vendam, eles continuam sendo um dos maiores holders da dívida americana. Então, a parte do Reino Unido especificamente, ela pega o dono do título e onde a jurisdição dessa compra foi feita, o que não significa que o comprador venha daquele lugar. E isso é extremamente importante, porque quando a gente analisa o sistema euro-dólar, principalmente no Reino Unido, você tem ali o City of London, que foi o berço dos dólares fora dos Estados Unidos, o berço da distribuição, e é onde a maior parte as maiores corretoras do mundo ficam. Então você pode ter uma corretora que é offshore em relação à própria Inglaterra ou os Estados Unidos, mas que tem os seus papéis da corretora por lá. Então vou te dar um exemplo. Você abre sei lá, se você compra bonds como brasileiro, mas abrindo uma conta offshore ali numa Interactive Brokers ou uma outra corretora qualquer, provavelmente você está entrando nessa estatística. Então você já começa a perceber que você tem uma certa complexidade por ali. Agora, a Bélgica, ela é um dos maiores processadores de dólares, porque ela também processa grande parte do que acontece no SWIFT, certo? Porque o SWIFT é um sistema que ele é mais europeu, inclusive, do que americano, e é um dos grandes problemas ali. Então você tem muitas transferências, muitas compras, muito Ripple, e você acaba colocando a rotulagem como Bélgica. E aí começa a misturar absolutamente tudo, porque você tem entidades estrangeiras que podem estar travestidas de Reino Unido. E estão, porque esse volume não consegue ser explicado simplesmente pelo PIB do país. Agora, o mais interessante, além disso, é que se você pegar assim, você pode falar assim, olha, se esse processo de desdolarização ou de você se desvencilhar da dívida americana significa que ao longo do tempo você precisaria ter a quantidade de holders externos, ou seja, de estrangeiros detentores da dívida americana, precisa diminuir ao longo do tempo. E aí talvez os próprios americanos sejam obrigados a comprar do outro lado para poder compensar isso, ou você tem ali uma coisa emergencial que o Fed vai começar a fazer porque todo mundo está se livrando dessa dívida. Só que o que você está vendo é exatamente o contrário. Então, se você pegar a totalidade, né, do estoque estrangeiro, tirando todos os participantes americanos, você vê um crescimento bastante significativo, de mais de 1 trilhão em somente um ano. Então ele saiu de 8,7 trilhões em novembro de 2024 para 9,3 trilhões de dólares em novembro de 2025. Então você não para de ver um aumento desses holdings da dívida americana. Então, mesmo que você movimente entre os países, você começa a ver uma totalidade que aumenta. E isso aqui faz sentido, porque mesmo que nós não gostemos ou isso vá contra muitas narrativas, é como o sistema monetário funciona. Você não consegue obter crédito ou mesmo transacionar entre os outros países sem você poder fazer isso via bancos. E bancos no mundo inteiro usam treasuries americanos justamente para fazer essa operação. Eu coloco ele como colateral, você me dá o seu dinheiro e aí no dia seguinte eu devolvo o colateral e você me paga com juros, né, que a gente chama de repo, né, repurchasing agreement. Então 80% de todo o crédito mundial é dependente desse tipo de mecanismo. Só que aí vem a grande questão, você tem
Você tem, por exemplo, justamente por estar travestido desse tipo de coisa, né? Você vê esses principais países, como o Reino Unido, né? Que eu já expliquei aqui, aumentando esses holdings. Agora, quem são donos disso? É o Brasil? Pode ser o próprio Brasil? Pode ser a própria China? Pode ser os próprios Estados Unidos? Tudo isso pode mascarar esse tipo de detalhe. Agora, dá uma olhada num dos maiores países que são detentores aqui. Essa bandeira aqui abaixo, né? Que você está vendo que parece da Austrália ou da Nova Zelândia, na verdade é das Ilhas Caimã. As Ilhas Caimã é justamente a maior prova de que ele é um dos maiores holders de treasuries americanos. Se você voltar aqui para a planilha, você vê, ó, Japão, Reino Unido, China, Bélgica, Canadá, Ilhas Caimã. Então, por que as Ilhas Caimã têm uma quantidade tão absurda de holdings, né, de treasuries? Porque é ali que você tem uma jurisdição que permite você fazer o quê? O carry trade. O famoso carry trade japonês, ele usa entidades passando pelas Ilhas Caimã antes de fazer todo o fechamento. Então, quando você tem assim um hedge fund ou os bancos, né, como o Norichukin, os famosos bancos japoneses que fazem o carry trade, eles fazem pelas Ilhas Caimã. Então você tem uma série de estruturas que permitem você fazer de forma tributária muito melhor, você fazer todos os hedges ali em relação às moedas usando as Ilhas Caimã. Então só isso aqui já mostra que você tem tráfegos de outros lugares que estão sendo centralizados nas Ilhas Caimã. Um outro exemplo, você pode ter bancos chineses que, por exemplo, se livram dessas dívidas oficialmente, onde a bandeira é a bandeira chinesa, mas na verdade eles acabam recomprando no mercado offshore por conta dos tributos. Então, tudo isso é possível e acaba misturando completamente as estatísticas, fazendo com que seja muito falho. Então, aqui a gente não tem o privilégio de olhar tudo no blockchain, por exemplo, né, saber exatamente onde está cada endereço, ou quem é o dono dele, né, se você colocar ali os labels. Então, tudo isso meio que se mistura. Né? O blockchain também você não consegue fazer isso de forma simples, aqui muito menos. Então, você tem portais que tentam mostrar e contam uma história, mas eles acabam mascarando muito mais. Mas agora, talvez você se pergunte, tudo bem, agora qual que é o motivo pelo qual a China, né, voltando aqui ao assunto inicial, a China, o Brasil ou a Índia estão diminuindo os seus holdings. E aí você tem uma série de explicações, você não pode ter uma só, mas a grande, pelo menos a narrativa mais tradicional que você veria na China é simplesmente pela forma, pelo grande divórcio que acontece ali entre os Estados Unidos e a China, que a obriga a repensar a sua estratégia porque ela não quer parar como a Rússia. Então a China tem o maior risco de ter algum tipo de sanção, apesar de que seria um grande tiro no pé dos próprios Estados Unidos, porque ambos países precisam um do outro, mais do que eles imaginam ou mais do que eles queiram. Mas você percebe também uma mudança que tem uma participação nesse gráfico aqui, o gráfico do ouro. Então você tem aí um tema entre todos os três países, onde você começa a ter uma substituição cada vez maior desses bonds americanos, trocando pelas suas reservas em ouro. Então é uma coisa que é universal para o crédito global, mundial para fazer Ripple. Eu abro um pouco mão disso, mas eu preciso dele ainda, senão os países já teriam vendido tudo de uma vez só, e não é o caso, para poder ir para uma reserva mais neutra, que seria literalmente uma commodity, principalmente aproveitando a sua apreciação, que é o caso dessa curva exponencial que o ouro viveu em 2025 e continua vivendo agora em 2026. O Brasil conta uma história um pouco semelhante. Você tem parte dessa substituição, você teve um aumento de compra de ouro feita pelo Brasil, né? Tive um capítulo que eu falei sobre isso recentemente, mas o Brasil tem uma outra questão. O Brasil também usa muito isso como parte da sua política do Bacen para poder fazer o controle de câmbio. Então você vê uma grande estabilidade, uma excelente performance do real em relação ao dólar, né, principalmente ali no ano passado, se eu colocar aqui, que talvez seja um dos gráficos mais vistos pelos brasileiros, onde você tem uma grande estabilidade ali nos últimos anos, né? Apesar da subida que houve aqui em 2024, no final de 2024, mas desde o final
desde o início de 2025 o dólar só vem caindo em relação ao real e agora está meio que estabilizado em 5,36. Então você tem vários desses movimentos também para estabilização de FX, né, do câmbio brasileiro. Aí misturando esses dois, você pode explicar um pouco do que o Brasil vem fazendo. A Índia também já tem a sua própria história, né, que também é um tipo de rebalanceamento das suas reservas, né, tentando, apesar de que eles não são inimigos declarados dos Estados Unidos, na verdade são dos poucos parceiros que sobraram depois de todas essas brigas, e aí você percebe que também é uma forma de estabilizar a rúpia, que é uma moeda bastante fraca. Mas muito interessante ver esse tipo de movimento, porque você acaba criando impressões sobre essa história da dívida americana e ela pode ser muito mais complexa do que muitas pessoas imaginam.